Posso abençoar você, que Deus te abençoe e que os anjos do Senhor guardem toda a sua família. Eu convido você a participar aqui de uma palavra e depois dessa palavra é a oração. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Eu gostaria que você curtisse, colocasse no comentário o seu nome e o nome de toda a sua família. Iremos orar e temos a certeza da manifestação de Deus na sua vida. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Meus irmãos, prestem atenção. O Senhor Jesus estava aqui no monte com os seus discípulos e alguns deles, se aproximaram e perguntaram: Senhor, quando vai ser o fim de todas as coisas, A consumação, porque existe uma promessa, meus irmãos. Sabe, a gente vive nesse mundo aqui, muitas pessoas vivem nesse mundo como esse mundo não fosse acabar, Porque existe uma promessa de renovação. Lá em Apocalipse fala de novos céus, nova terra, Sobre o reino do Senhor, de reinar com Cristo para todo sempre, viver para com Ele, aonde Ele vai enxugar todas as lágrimas, aonde Ele vai colocar realmente, literalmente, sorriso no nosso rosto, aonde a morte não haverá, a dor, o sofrimento não vai existir. Então existe uma promessa para todos aqueles que creem na sua palavra, sabe? Então os discípulos perguntaram a ele: Senhor, quando vai ser isso tudo? Quando vai acontecer? Aí Jesus começa a falar assim: vede que ninguém vos engane. Por que Jesus começa a falar sobre o engano? Porque o que mais tem hoje em dia são pessoas que enganam. Sempre teve, O enganador, você sabe quem é o enganador, ele sempre esteve no meio do povo, no meio das pessoas. Ele sempre, o objetivo dele é enganar, é iludir, é fazer com que aquilo que não é ouro brilhe como ouro, sabe? Aquilo que é mentira seja verdade, aquilo que é errado seja certo. Esse é o enganador. Ele ilude as coisas, ele finge que aquilo que é ruim é bom. Ele sempre fez isso. E hoje em dia é o que está acontecendo. Hoje o inimigo, das nossas almas, ele transforma a mentira em verdade. Ele transforma o errado em certo. Por isso que nós temos que fazer o quê? Vigiar. Vigiar. Para que possamos não ser enganados, iludidos. Aí ele fala: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Minha irmã, meu irmão, por isso que eu sempre falo aqui, todas as lives, nós temos que vigiar muito o que ouvimos, nós temos que vigiar muito o que vemos, para que possamos não ser enganados, meus irmãos. Hoje em dia é muito fácil ser enganado, ainda mais hoje. Você olha aí nas redes sociais, quantas pessoas se deixam enganar, Tem pessoas que olham fotos de pessoas sorrindo, felizes, a pessoa, meu Deus, olha como são felizes, mas é uma foto, é uma simples foto. Pessoas que falam: ó, depois que eu usei esse produto aqui, olha, minha vida mudou. Aí a pessoa compra o produto e vê que caiu numa mentira, no golpe. Ó, depois que eu investi aqui e minha vida mudou, fiquei rico. Se você fizer isso aqui, você vai ficar rico. Olha, tem muita enganação. Tem muita enganação.
né? E isso eu estou falando do mundo, do mundo. Fora o que as pessoas usam também até a palavra de Deus para enganar as pessoas, né? Ó, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você, sabe, se você, sabe, tem muito engano hoje em dia. E está se multiplicando os enganos. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E ele fala que nós ouviremos, presta atenção, nós vamos ouvir falar de guerras, rumores de guerra, mas não é para quê? Para se assustar, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o quê? Não é o fim. Então você vê, você liga a televisão, você vê, olha, uma guerra, você olha, sabe, são rumores, guerras e guerras. Mas ainda não é fim, é o começo. Quando você vê ali princípio das dores, você tem que imaginar, a Bíblia ela trata o princípio das dores, né? E a grande tribulação como uma mulher grávida que está para dar à luz. Então, o princípio é aquela mulher que está grávida, que engravidou, sabe? E conforme o tempo vai passando, normalmente, né, a barriga vai crescendo e quanto mais chega mais próximo do nascer da criança, né, do parto, ali o que vai acontecer? As dores aumentam. Então, no começo existe, sabe, a barriga crescendo, né, vai aumentando. Existe uma dor, existe um incômodo, mas nada demais. Mas quando se vai chegando perto do parto, a dor vai aumentar. É o que vai acontecer, é o que tem acontecido. Nós ouvimos rumores, ouvimos coisas que o mundo é isso, tá? Vemos tudo isso que está acontecendo, né? Você liga a televisão, você vê, né? Acontece incêndio aqui, acontece guerras ali, acontece, mas tudo isso é o começo, sabe? São coisas que estão começando. É a mulher grávida, sempre coloca isso na tua cabeça. Princípio das dores é a mulher que acabou de engravidar. E quanto tempo for passando antes da volta do Senhor, vai se aumentar as dores, o sofrimento, as lutas vão aumentar. Aí diz, ó, vamos lá, no versículo 7, portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então você vê que aqui está aumentando. No começo era rumor, agora você já está vendo o quê? Já está vendo aqui guerras e mais guerras, né? Fomes e terremotos em vários lugares. Pastor, mas isso sempre teve. Sim, sempre teve. Sempre teve fome, sempre teve terremotos, mas vai aumentar, intensificar, sabe? As coisas vão começar a piorar. Ó, meu irmão, não fica com medo não, tá? Não fica preocupado não. Preste atenção aqui. Versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Meu irmão, minha irmã, você entendeu da mulher grávida? É só o começo. É só o começo. Tudo isso que a gente vê não se chama. Tem gente que fica assustado, né? Tem gente que fica admirado. Meu Deus, o mundo vai acabar. Ah, eu sempre falei isso, né? Minhas irmãs, tem algumas pessoas aqui do ministério aqui, eu sempre falei isso, né? Teve um tempo atrás, como teve aí né, essa situação aí da doença, né? E muitas pessoas chegavam desesperadas. Pastor, é agora, é agora. Eu falei, não, calma. Calma, tem muita coisa para acontecer. Não, pastor, olha o que está acontecendo com o mundo. É o mundo todo. Eu falei, não, calma, espera. Por isso que nós não podemos nos enganar, minha irmã. Eu sempre tranquilizei as pessoas. Por quê? Porque existe tudo, tem um tempo determinado. Tudo tem que ter um tempo. É a mulher grávida, sabe? Por mais que você sinta a dor, né, de estar grávida, mas tem que esperar o tempo. Não pode nascer antes do tempo, tem que ter o tempo determinado. Tem que ter ali, ó, né, os 9 meses. Alguns nascem antes, né? 8 meses, 7 meses, mas tem ali o tempo. Não é só porque está grávida que vai nascer no mês que vem. Tem que se esperar o tempo determinado. Então ali diz, vamos lá, versículo 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair,
e odiar uns aos outros. Eu fico olhando aqui às vezes pessoas, né, até pregadores que falam assim, isso aqui já aconteceu. Isso aqui já aconteceu, isso aqui foi no ano 70, né, depois de Cristo, tá? Só que quando você pega e começa a ler, isso aqui já aconteceu, minha irmã? Isso aqui já aconteceu, meu irmão? Das pessoas ser odiadas de todas as nações. O que aconteceu em Jerusalém depois de 70 anos depois de Cristo, foi lá em Jerusalém. Não foi o mundo todo contra Jerusalém. As pessoas não odiavam todo mundo de Jerusalém. Pelo contrário, o que aconteceu em Jerusalém ficou em Jerusalém. O que vai acontecer daqui a algum tempo é que as nações, quando fala nações, são os países, né? Todas as nações estarão com ódio, com raiva, sabe? De todos aqueles que creem na palavra e creem no Senhor. E diz que nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Você vê se não está acontecendo isso. Preste atenção, é o princípio. Você escutou aqui no começo? É o princípio. Isso é só o começo. Muitas pessoas hoje estão se escandalizando. Você olha hoje, quantas pessoas se escandalizam. É ou não é verdade? Você liga, é um escândalo atrás de escândalo. E eu não digo no lado das pessoas, não. Eu digo de tudo. As pessoas, elas vão olhar para essas coisas aí, elas vão chegar ao ponto de trair e odiar uns aos outros, sabe? O amor vai sumir. A consideração, a compaixão. Lembra na live anterior que falamos sobre isso? Compaixão, humildade, sabe? Essas coisas vão desaparecer, porque é cada um por si. As pessoas, sabe, vão trair uns aos outros. E essa traição, não tem como eu trair uma pessoa que eu não conheço. Normalmente é quem você conhece. Não é assim? Você que já teve a infelicidade de ser traído, né, de passar por essa situação desagradável, né? E é horrível você ser traído. É horrível você ter, sabe, passar por essa situação. Ainda mais diante disso tudo aqui, ó, aonde nesse tempo muitos hão de se escandalizar. E diz, ó, no versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não preciso nem falar. Isso aqui, acho que a gente pode até pular essa parte aqui, né? Que mais tem o engano, né? Enganando muitas pessoas. E as pessoas... Ou existem duas pessoas, né? Tem pessoas que gostam de ser enganadas, né? Tem pessoas que gostam. Ela não quer ver, ela não quer enxergar a verdade. Tem pessoas que é assim. Eu conheço pessoas assim. Elas não querem enxergar, não adianta. Elas não querem dar o braço a torcer que ela realmente está errada, que ela precisa tomar uma atitude na vida dela. E tem outros que realmente são enganadas, porque não conhecem. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então a pessoa não conhece. E por não conhecer a verdade, ela se deixa enganar, né? Ela facilmente é enganada, é iludida. Aí diz, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Presta atenção. E por se multiplicar a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É aquela pessoa que ela faz tanto errado que ela chega a se convencer que é o certo. Sabe? O certo virou o errado. Vai no dicionário, está escrito isso lá. A pessoa faz tanto errado que ela acaba convencendo que é o certo. Então o que as pessoas vão entender? Ué, as pessoas fazem errado e não acontece nada. As pessoas tomam atitudes erradas e são felizes. Sabe de uma coisa? Eu também não vou ficar sendo boba e bobo, não. Eu não. Se quem está fazendo errado está se dando bem, eu vou fazer errado também. Vê se não é hoje em dia os pensamentos. Vê se a palavra de Deus não se cumpre e não está se cumprindo. E ó, detalhe, é o começo. Não é? Às vezes a pessoa fala assim: estamos no fim dos tempos e Jesus vai voltar a qualquer momento. Jesus está falando que é o princípio, é o começo, é só o começo. Isso é só o começo.
traição, ódio, sabe? A iniquidade ela se multiplica, as pessoas vão estar vivendo o errado, mas como se fosse certo. Isso vai se multiplicar e o amor de quase tudo vai se esfriar. Quer dizer, a pessoa que faz o certo, ela não vai querer fazer mais o certo. Ela não vai querer. Se aquela pessoa que não ora, não busca, sabe, não tem nada, não tem compromisso com Deus, se dá bem, porque eu, que tenho que orar, que tenho que buscar, que tenho que ler, eu tenho que fazer. Se o que não faz se dá bem, o amor não esfria? É ou não é verdade? É igual o casal. O casal tá ali, ó, tá lá um exemplo, a esposa cuida do marido, vai lá dar atenção e tá, e o marido tá nem aí. Chega uma hora que a esposa fala assim, sabe de uma coisa? Eu não vou cuidar mais de nada. Sabe de uma coisa? Não quero mais saber de nada. Por quê? Porque faz o certo, tenta ajudar, tenta ali, ó, manter o casamento, tenta, mas, sabe, não tem resultado. E ele que talvez apronta, faz as bagunças e não acontece nada. E às vezes você tá ali, não, olha, Deus, seja fiel a Deus, tá? E creia no Senhor e tá. E às vezes ele não tá nem aí para Deus, ou ela não tá nem aí para Deus. E a sua vida de repente é boa, é feliz. Então o amor vai se esfriando, mas esse amor, quando fala, é amor a Deus. Presta atenção na palavra. É o amor a Deus. As pessoas vão estar, ó, abandonando a Deus, se afastando de Deus. E ver se não é isso que está acontecendo. E isso é só o começo, hein? As pessoas estão deixando Deus para se apegar ao homem, para se apegar a coisa, para se apegar a lugares. Elas não estão se apegando mais a Deus. As pessoas, elas vão se afastando de Deus, se apegando ao dinheiro, se apegando aos bens, se apegando a tudo, menos a Deus. O amor está se esfriando. Existem mais pessoas longe de Deus do que perto de Deus. Eu não estou falando de denominação. Não estou falando de denominação. Mas de tanto ver a iniquidade se multiplicar, de pessoas se darem bem por fazer o que é errado, então para que fazer o que é certo? Para quê? Você está na empresa lá, dando o seu melhor. E quem faz coisa errada se dá bem, aí você fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou ficar chegando cedo para quê? Eu vou sair tarde para quê? Eu vou trabalhar nas minhas férias para quê? Na minha folga? Não, eu quero nem saber mais de nada não. Então isso vai desanimando a pessoa, porque ela vê a iniquidade multiplicar, ela vai desanimar, ela vai perder esse amor. Tem muitas pessoas, às vezes a pessoa fala assim, não, pastor, é ruim, pastor, negativo, é ruim de eu abandonar Deus. Sabe quem disse isso uma vez? Pedro. Não, Senhor, contigo irei até para a morte. Hã? Mas quando Pedro se viu diante da morte, você vê, né? Somos provados por aquilo que falamos. E ele fez o quê? Negou o Senhor. Então, minha irmã, é muito sério, meu irmão, é muito sério. Isso é só o começo, não é, sabe? Aqui não é a grande tribulação, isso é o começo. Se no começo a pessoa já está se afastando de Deus, sabe? É no começo. Às vezes a pessoa nem dá muita importância para isso. Tem pessoas que às vezes até saem, né? Começa a ouvir umas mensagens dessas assim, a pessoa, né, fica até meio com medo, preocupado. Mas não é para ter medo, não. Não é para ter medo, é para a gente se conscientizar de que realmente aonde nós estamos, quem nós somos, aonde estamos colocando os nossos pés, aonde estamos, sabe, colocando o nosso coração, abrindo o nosso coração. E se a gente não vigia, a gente acaba sendo enganado, iludido. Como diz, né? O Senhor à porta e a gente fica para trás, né? Fica desapercebido. Por quê? Porque a gente está tão sendo enganado pelas pessoas, pelo enganador, a gente se ilude pelas coisas, e a gente começa a se escandalizar com as coisas que acontecem no mundo. Ah lá, tá vendo? Ao pastor, ao irmão, ao cantor, à cantora. Ih, minha irmã, sempre tem um, né? Ah lá, se o cantor faz, se o irmão faz, por que eu não posso fazer? Se o fulano, tem muitas pessoas assim.
Imagina se eu vivesse assim, né, minha irmã? Né, meu irmão? E não, o pastor faz, também vou fazer. O fulano faz, também vou fazer. Porque pensou a minha vida, ela se basear pelos erros das pessoas? Imagina se você fosse viver baseado nos erros das pessoas. Irmã, nós temos que viver conforme a palavra do Senhor. Aí você vê um cantor errando, um irmão falhando, aí você, se eles falham, eu também vou falhar. Meu irmão, nós temos que entender, cada um vai prestar conta de si a Deus. Cada um é responsável por si, tá bom? Não tem esse negócio de, é porque ele fez, eu também. Aí Deus falou, o que tem a ver o fulano com você? Hã? Você vai colher o que você planta. Você vai estar diante do Senhor e vai prestar conta do que você fez. Naquele dia não tem esse negócio, Senhor, mas eu fiz porque todo mundo fez. Não tem esse negócio de todo mundo. Cada um é responsável por si. Aí diz, vamos lá, acabou não. No versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí eu te pergunto, quando será o fim? Quando será o fim? É hoje? É amanhã? Ninguém sabe. Quando será o fim? Você entendeu? A gente não sabe. Então, tem muitas pessoas que falam assim, não, eu vou viver minha vida, aí quando eu estiver no fim dos meus dias, aí eu entrego a minha vida para Jesus. Mas quando? A gente não sabe. O amanhã pertence a Deus. O amanhã não pertence a Deus? Pertence a Deus. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que acontece amanhã. A gente só sabe, né, de uma coisa. A gente só tem a certeza de uma coisa, de que o Senhor é o que cuida de mim. Só isso, Senhor. O Senhor cuida de mim e eu não sei de mais nada. Que o Senhor possa prover, que o Senhor possa abrir portas, né? Que só sei que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Aí ele diz aqui, vamos lá. Versículo 14, para a gente encerrar. E será pregado este evangelho do reino, presta atenção, vou repetir. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu vejo muitas pessoas falando assim, tá vendo? Jesus não voltou porque a palavra de Deus não foi pregada. Aí tem muitos que usam, né? Tem muitos que usam até essa palavra aqui, gente, vocês vão ajudar para pregar a palavra no mundo, então vocês vão me ajudar. Tem muitos que usam essas artimanhas, né, para enganar as pessoas, para poder ter colaboração, né? Vamos pregar a palavra no mundo, Meu irmão, preste atenção. Entenda o que a palavra está falando. E será pregado este evangelho. Que evangelho? Qual é o evangelho que Jesus está falando aqui? Evangelho de renúncia, de salvação, de libertação. Não é evangelho de paz e amor, não é o evangelho de dinheiro, não é evangelho de... Não é isso, é evangelho de renúncia, de entrega. É esse evangelho que vai ser pregado. Vê se esse evangelho que está sendo pregado. Não está sendo pregado, minha irmã. Não está sendo pregado. O evangelho que está sendo pregado é outro. Não estou falando, generalizando não, tá? Tem muitos lugares que são pregados evangelho, esse evangelho aqui, esse. Mas a maioria não está pregando esse evangelho no mundo todo, porque o evangelho que está sendo pregado é para benefício de si. Você está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? Então, às vezes a pessoa fala, tá vendo? Tá faltando muitos países conhecer o evangelho, tá faltando... Irmã, ainda mais no dia de hoje de tecnologia, você acha que as pessoas não sabem? Através de filmes, a pessoa não pode ter acesso à Bíblia, a pessoa não pode ter acesso a certas coisas, mas as pessoas sabem, o mundo sabe, só que o problema é o evangelho que está sendo pregado. E se você for em determinados lugares, não estou criticando ninguém, mas se você for, você vai ver que esse evangelho não está sendo pregado.
Não está sendo pregado outro evangelho. Então Jesus está falando, quando este evangelho do reino, esse evangelho do reino for pregado, aí sim virá o fim. Aí que o Senhor volta. Lembra que eu falei? Princípio das dores, o começo, tudo isso é o começo. Tudo é o começo. Traição, ódio, iniquidade, o amor se esfriar. Para pensar, meu irmão. Esquece um pouquinho do negócio de terremoto. Esquece um pouquinho esse negócio dessas coisas que acontecem no mundo. Não olha para isso não. Não olha para isso não, que isso aí, Jesus falou, não se assuste com isso aí, porque isso aí, ó, tem que acontecer mesmo. Eu fico vendo muitas pessoas às vezes ficam, meu Deus, é o terremoto, é o furacão. Não sei se você lembra, teve o negócio dos gafanhotos. Os gafanhotos. Ai, meu Deus, gafanhoto. Eu não tô zombando não, tá, minha irmã? Né, eu tô tentando fazer você refletir um pouquinho na palavra, tá? Não tô zombando, tô pedindo para você refletir na palavra. Jesus falou, não se assusta com isso. Isso não é nada. Não se assuste com essas coisas. E tem pessoas se assustando com isso, mas não se assusta com a pessoa que está perdendo o amor. Ela se assusta mais com o gafanhoto que tá invadindo a lavoura, né? Aquela nuvem de gafanhoto, do que se espantar com pessoas perdendo, se afastando de Deus, a iniquidade aumentando. Você está compreendendo? Hã? Do evangelho não sendo pregado. Ela não se espanta com isso. Não se espanta e talvez não se incomoda. Não se incomoda nem um pouco. Não, deixa pra lá. Cada um prega o que quer. Cada um fala o que quer. Todos vão prestar conta a Deus. E tá. Não se espanta com isso. Não se espanta. Não olha para. Não se atenta para os escândalos. Tá vendo que cada dia tá aumentando os escândalos. Cada dia aumenta. Sabe? E muitos estão perdendo o temor. Sabe? Antigamente, eu não sei a sua idade, mas tinha pessoas que tinham temor, respeito, né? Às vezes a pessoa usava lá né? Era viciada em alguma coisa, a pessoa tinha até vergonha, né? Fazia tudo escondido, né? Não era assim? Hã? Se você conhecesse alguém, a pessoa fica... Hoje em dia, na tua frente, e se tu olhar ainda, a pessoa chama até a tua atenção. Sabe, as pessoas estão perdendo temor, respeito. E tem muitas pessoas que, sabe, irão perder, estão perdendo o respeito, não quer nem saber o que vão pensar, sabe? Não quer nem saber o que o irmão vai pensar, o que a irmã vai pensar, sabe? É motivo de escândalo, é motivo de tropeço na vida das pessoas, sabe? Não tá nem aí, sabe? Erram, sabe, na cara dura. Quer nem saber, né? A vida é minha, eu faço o que quiser. Não tem nem preocupação nenhuma. Não tem preocupação. E isso daí não é o amor se esfriando, não? Não é a iniquidade aumentando, se multiplicando? É, minha irmã. É, meu irmão. É isso, exatamente. Por isso que eu falei, esquece terremoto, esquece essas coisas, que essas coisas aí, Jesus falou para não se assustar. Olha para a iniquidade que está se aumentando. Olha para o amor que se esfria. Olha para essas coisas, sabe? Olha para essas coisas. Vê se o evangelho está sendo pregado. Vê se o evangelho está sendo pregado. E quando nós nos atentamos para isso, sabe o que nós temos que fazer? Vigiar. O que Jesus falou? Vede que ninguém vos engane. Não se engana, minha irmã. Sabe, o brilho desse mundo é uma cortina de fumaça para deixar muitos, sabe, dormindo, preocupados com o dia de amanhã. E quando chegar o dia da manhã, sabe, a pessoa perguntar, ué, o que está acontecendo? E o Senhor já está à porta. É a distração do mundo. Enquanto muitos estão preocupados com um monte de coisa que está acontecendo no mundo, Jesus está à porta. Distraído. Temos que trabalhar, temos que viver, temos que sonhar, temos que lutar. Temos que viver. O apóstolo Paulo falou aos Tessalonicenses. Você sabia que os Tessalonicenses, eles pararam de trabalhar? Eles não queriam mais trabalhar, não, porque Jesus já voltou.
Depois você lê Tessalonicenses, você vai ver lá, o apóstolo Paulo foi lá e bateu nele de novo. Aonde que Jesus voltou? Eu já não ensinei para vocês, eu tenho que falar de novo. Tanto é que ele escreveu duas cartas, a primeira e a segunda Tessalonicenses. Aí ele fala, eu tenho que falar de novo. Não tem como nós, os vivos, proceder os que dormem. Primeiro são os que dormem no Senhor. Eles vão ressuscitar primeiro, depois os vivos. Se Jesus voltou, então cadê os mortos que ressuscitaram? Então você vê que a falta de leitura, a falta da palavra faz a pessoa, sabe, entrar em desespero, em parafuso, se assustar com muitas coisas, se assustar, ficar preocupado com um monte de coisa. Mas quando a gente conhece a palavra, entende aquilo que o Senhor realmente quer falar para nós, ficamos, sabe, tranquilos e vigiando, aguardando sim a sua volta. Firmes na fé, trabalhando, vivendo a nossa vida, projetando, realizando sonhos, enfim. Então, minha irmã, meu irmão, eu fico muito feliz de você ter participado aqui dessa palavra, tá? Talvez você chegou aqui nesse momento querendo uma oração, está doente, está enfrentando uma luta, uma dificuldade. Talvez você, sabe, chegou aqui querendo ouvir outra palavra, mas uma coisa eu te digo: tudo é permissão do Senhor. Se Deus permitiu você ouvir essa palavra, então nós precisamos vigiar, tá bom? Precisamos vigiar para não ser enganado, não ser enganado. E posso falar, minha irmã, eu creio que todos aqui não têm idade para ser enganados. Nós não temos, eu acho que nós temos a maturidade suficiente para entendermos o que é verdadeiro e o que é falso. A gente sabe. Criança, já vê aquelas mágicas para enganar a criança? Sabe? A criança é facilmente enganada. A criança não sabe, né? Mas nós não já sabemos. Então nós temos que vigiar, não nos assustar com o que está acontecendo no mundo, mas nos preocupar sim quando as pessoas vão perdendo o amor, o temor ao Senhor e se distanciando de Deus, sabe? Vivendo, sabe? A palavra de Deus está banalizada, a palavra do Senhor está, sabe? Não se tem mais respeito, não se tem mais reverência, sabe? Daqui a pouco, eu estou falando, vão odiar vão odiar aqueles por causa do nome do Senhor. É o que está acontecendo. Aqueles que têm o nome do Senhor serão odiados, perseguidos, sabe? É só você ler e você vai ver. É o que acontece. E às vezes a pessoa está mais preocupada com as coisas que estão acontecendo aí no mundo, né? Claro que você deve olhar, né? A gente fica triste o que acontece no mundo, né? Os terremotos, essas coisas que acontecem, mas talvez não se atenta para isso. O ódio que está se levantando, a raiva, sabe, os escândalos, a traições, né? A iniquidade, que possamos vigiar, meu irmão. Pastor, como é que eu faço isso? Buscando a Deus, minha irmã. Buscando a Deus, pedindo a Deus um coração puro, um coração limpo, sabe? Para que possamos estar firmes na presença do Senhor. Estar firmes. E temos a certeza que o Senhor nos guardará e nos livrará de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar, vou orar aqui por todos, tá? Todos, e que o Senhor possa entrar com provisão na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Senhor, nós entramos na Tua presença em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai, pela vida de todos que tiveram a oportunidade de ouvir essa palavra. É uma mensagem, apenas uma mensagem, Pai. Mas eu creio que é o alimento que todos nós precisamos, Pai, para que possamos estar firmes contra as ciladas do inimigo. Senhor, toca na vida dessa pessoa, Pai, que de repente chegou aqui nessa live com dores, doentes, precisando de uma resposta, precisando de um milagre, Pai. Que o Senhor possa tocar na vida dela, na vida dele, do alto da cabeça, planta dos pés.
meu Deus, curando, libertando, trazendo refrigério, cura, toca no sangue, nos ossos, na carne, na pele. Toca, Senhor, liberta de todo mal. Toca na empresa, abre portas, opera na família, no casamento, nos filhos. Meu Deus, que o Senhor possa entrar com provisão na vida de todos, Pai, nesse momento. Mas que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor possa tocar nesse coração. Talvez esse coração preocupado, ansioso, ansiosa, diante de tantas coisas. Talvez essa pessoa, Pai, está sendo enganada, iludida, está caindo em muitas ciladas e armadilhas do inimigo. E essa pessoa, Pai, está de repente perdendo a alegria. De repente, Pai, está vendo tudo que as pessoas fazem de errado, fazerem, se darem bem. De repente ela que crê, que confia, não consegue ter o sucesso, a vitória. E talvez, Pai, esse coração está sendo inflamado a começar a fazer o que é errado. E de repente, Pai, essa pessoa aos poucos está perdendo esse amor, essa vontade de orar, essa vontade de buscar, essa vontade de estar te adorando, te louvando. Aos poucos, Pai, essa pessoa talvez, o amor está se esfriando. Aos poucos está deixando de ouvir louvor, está deixando de buscar, está deixando de adorar. Mas que nesse momento, Pai, o Senhor possa repreender esse mal. Tirar, meu Deus, do coração dessa pessoa tudo de ruim, tudo aquilo que não presta. Que o Senhor possa dar ânimo, fortalecer o coração dessa pessoa, para que ele possa se alegrar no Senhor, Pai. Estar firmes na tua presença, te adorando e te buscando. Senhor, o Senhor é mais do que tudo. O Senhor é maior do que qualquer coisa, Pai. O teu nome é poderoso, exaltado seja o Senhor na nossa vida. E que o Senhor possa levantar o caído, desanimado, prostrado, abatido, aquele que está, meu Deus, sendo caluniado, difamado. Essa pessoa, Pai, que está vivendo escândalos em sua vida, está vendo o mundo, meu Deus, virar de cabeça para baixo. Mas que o Senhor possa fortalecer o coração de cada um deles, Pai. Visita a casa, visita a família, restaura lares, restaura, Pai. Cura o familiar que está doente, liberta o familiar. Traga paz e alegria para essa casa e para essa família. Levanta a sua mão e diga assim comigo: meu Deus, eu recebo do Senhor a minha vitória. Levante as suas mãos, abre a sua mão e diga: Senhor, eu recebo de Ti a cura da minha vida, da minha família, bênçãos derramadas na minha vida, na minha casa e na minha família. Feche a sua mão e diga: eu recebo, pois eu tenho a certeza que o melhor do Senhor está por vir na minha vida. Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego tudo em tuas mãos, pois eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso eu creio na manifestação do teu poder e no amor do Senhor na minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, na mudança, na transformação de toda a sua casa e de toda a sua família, diga amém e diga graças a Deus.